Então, gente, bom dia mais uma vez. É, objetivando otimizar e tentar melhorar a oferta dos serviços da Gigrade, daquele setor ali que se configurava na primeira sala do lado direito do bloco das coordenações, a gente teve uma série de discussões internas, né, entre os setores envolvidos, né, ali, e subsetores, junto com a direção acadêmica, junto com a direção geral, e a gente resolveu adotar um novo modelo agora para o semestre 2026.1. É claro que a gente vai acabar avaliando esse modelo ao longo do semestre para... Deixa eu permitir aqui a entrada de 2 pessoas novas. É claro que, como todo novo modelo, a gente vai estar em avaliação, né? Ele é passível de correções e de melhorias. Inclusive, ele é fruto de uma série de descontentamentos da comunidade acadêmica, como um geral, em relação ao que estava funcionando até então, inclusive dos próprios setores envolvidos que perceberam que poderiam ser mais eficientes se a gente adotasse um modelo diferente. Então, a grosso modo, o que é que vai acontecer a partir de segunda-feira? A gente vai ter 2 grandes setores, né? Naquela sala vai continuar funcionando o que a gente está chamando de secretaria geral, né? E aí, quando a Vanessa for apresentar os detalhes, ela vai poder falar o nome correto, eu não lembro se é exatamente esse que vai ficar. Vai ser a secretaria geral, que vai servir como uma porta de entrada para toda a comunidade, tá? Para qualquer tipo de demanda. E aí, a partir desse primeiro contato, ou o setor vai resolver, ou vai orientar a pessoa como resolver, seja de maneira autônoma, ou seja, recorrendo a outros setores na universidade, inclusive as coordenações do curso, a GEGRADE e a própria divisão de assuntos acadêmicos, que são os outros 2 setores que compõem a GEGRADE, que vai estar em outra sala, também dentro do bloco das coordenações, tá? Aí a GEGRADE, ela vai estar composta por subsetores lá, dentre eles o setor de estágio e a DAA, onde vão estar a maior parte das tais, né? Que vão atuar diretamente assessorando e trabalhando junto com as coordenações. É claro que existem alguns serviços que esses setores, a GEGRADE, estágio, DA, também vão atender os alunos, tá? Mas a ideia é que essa secretaria-geral seja a porta de entrada, porque existem processos e existem fluxos que são resolvíveis pelo próprio aluno ou pelo próprio docente, mas este ou esta desconhece como é que funciona. Então, a secretaria vai fazer esse papel de orientação, tá? E de apoio administrativo. Então, a minha sugestão de metodologia aqui para essa reunião é que os setores apresentem suas cartas de serviço. Eu não sei se chegaram a fazer algum slide, ou se vão apresentar o documento da carta de serviços, começando, e aí, pela Secretaria-Geral, né, que vai ser essa porta de entrada. Depois a gente pode passar para a GEGRADE, e a GEGRADE apresenta essa parte do estágio, e depois o pessoal da DAA, que eu acho que é a parte mais próxima da coordenação, da figura da coordenação, do coordenador e vice-coordenador colegiado, aí é para poder apresentar todos os serviços, né, que vão ser apresentados. Se vocês sentirem falta de algum serviço compondo essas apresentações, eu peço que vocês sinalizem, porque aí depois a gente se junta novamente, né, a gente que eu digo, os setores, eu e o professor Arnaldo, para a gente ver onde é que a gente vai encaixar o serviço que eventualmente esteja faltando. Tá bom? Então, vou passar a palavra para... É a Vanessa que vai apresentar? Pode ser, professor, pode ser. Posso começar. Pronto. Fique à vontade, Vanessa. Bom dia, pessoal. Aos que não me conhecem, eu me chamo Vanessa, eu estarei à frente desse novo setor, que na verdade nada mais é do que a compilação do protocolo e da Secretaria de Cursos, né? É um setor com a característica mais administrativa. Então, com isso, nós achamos que realmente otimizará, né, e facilitará o entendimento das atribuições de todos que ali estavam, né, dividindo aquela sala, aquela primeira sala. Então, acho que vai ficar menos confuso para a comunidade acadêmica, né? Nós seremos uma secretaria que receberá
e isso aí é um pedido, inclusive, encaminhem todas as demandas, sendo elas administrativas ou acadêmicas, para nós, porque nós pretendemos ser o, a primeira porta, né, da universidade. Então, nós estaremos ali para dar o direcionamento, o encaminhamento, as orientações de cunho mais básico, né, dentro do nosso conhecimento. Se for algo mais específico que não consigamos resolver por ali, iremos encaminhar para o setor responsável, por exemplo. Então, se vocês tiverem alguma demanda muito, muito, muito específica, e que vocês saibam para onde mandar, tranquilo, vocês encaminham. Mas se não, o ideal é que vocês mandem tudo para a Secretaria de cursos não, desculpa, Secretaria Geral, que compilará o protocolo e a Secretaria de Cursos, para que nós façamos esse filtro, né, e esse encaminhamento. Então, eu vim apresentar o setor, dizendo que achamos isso bem interessante, esse novo método, porque nós somos poucos, né? Nós não temos tantos servidores para resolver, atender, na verdade, a toda a comunidade, a tantos cursos no campus. Então, eu acho que esse método foi interessante, né, essa divisão, e eu acho que vai ajudar muito nos fluxos também. Então, nós faremos a questão do atendimento, né, à comunidade interna e externa, estaremos para autenticar documentos, abrir, tramitar todos os processos, né, no sistema, e também seremos responsáveis pelos documentos físicos internos, essas encomendas, os documentos mesmo que chegam, né, via correio e tudo mais. Faremos essa orientação de fluxo, né, seja de processo ou, enfim, esse filtro, e estaremos para fazer também o apoio administrativo, né, aos cursos e respectivos coordenadores. Então, a ideia é deixar a GRADE e o DAA com a parte mais analítica, né, com o mínimo de atendimento possível para que eles possam focar mais nessa parte analítica. A gente sabe que tem que ter mais silêncio, e ali aquela porta abrindo o tempo todo atrapalhava. Isso também ajudará na questão do entendimento qual é o papel do TAI, qual é o papel do assistente em administração, e, enfim, nós gostamos dessa proposta, né? Mas aí vamos ver na prática como é que vai funcionar. Então, para que a gente consiga realmente dar boas informações, eu preciso também que vocês, coordenadores, nos encaminhem horário das aulas, horário de atendimento da coordenação, os eventos que vocês vão propor, que será bem interessante, inclusive hoje é um problema para a gente, porque chega muita gente, hoje já é, de certa forma, o modelo que estava já era uma porta de entrada, então chegavam muitas pessoas pedindo informações. O pessoal tá sabendo de algum evento que vai haver aqui no auditório, o que está acontecendo? Nós não sabemos, então nós precisamos saber. Então, todo tipo de evento e tudo mais, se vocês puderem informar, a Secretaria de Curso será o primeiro ponto. Então, até para facilitar para vocês, tudo pode divulgar, que tudo o que for referente a qualquer tipo de orientação passe na Secretaria-Geral. Nós estaremos funcionando das 8 às 8 da noite, e nós faremos esse primeiro contato mesmo com o aluno. Se for necessário, estaremos encaminhando para um TAI resolver, ou de repente para o GRCA, ou a coordenação. Será basicamente esse o papel da Secretaria de Cursos, né? Seremos todos formados por assistentes em administração, seremos em 5, dividido para esses 3 turnos. E e é isso, pessoal. Trouxe a carta de serviços, eu acho que, se vocês acharem pertinente, eu acho que é pertinente ler, né? Para que vocês saibam direitinho o que está aqui, e, de repente, qualquer dúvida ou sugestão, inclusive, de inserção de algum tipo de serviço, nós estamos aceitando, né? Vamos discutir, e estamos aceitando, até porque isso aqui tudo foi criado com base na nossa experiência, mas pode haver algum gargalo, alguma dúvida, sugestão, alguma coisa que seja bacana, né? Bem, a Secretaria
Geral é uma unidade de apoio técnico-administrativo que foi criado com o intuito de compilar os serviços dos setores protocolo, bem como os serviços da Secretaria de Curso, passando a ser responsável pelo atendimento à comunidade acadêmica, prestando informações básicas sobre normativos e procedimentos e, quando necessário, encaminhando os interessados aos setores competentes para o esclarecimento de dúvidas ou a resolução de demandas específicas. Compete-lhe ainda a organização, recepção, tramitação, abertura e controle de documentos e processos administrativos no âmbito do campus de Arapiraca. Ademais, atua como instância de articulação entre os setores acadêmicos e administrativos, prestando suporte à gestão institucional, com foco na eficiência, na legalidade, na padronização dos procedimentos administrativos. Compete ao setor garantir o fluxo adequado de informações administrativas, assegurando o atendimento às normas institucionais vigentes e contribuindo para a organização interna dos cursos e unidades vinculadas, sem envolvimento direto em atividades de natureza acadêmica ou pedagógica. As atividades da Secretaria-Geral abrangem o atendimento ao público, a autenticação de documentos administrativos, abertura e tramitação de processos no sistema CIPAC, organização de malotes e documentos físicos, além da elaboração de relatórios internos relacionados às atribuições, apoio às coordenações e aos cursos. O setor atua de forma integrada aos sistemas administrativos institucionais, com ênfase na clareza, agilidade e respeito às competências legais de cada cargo e setor na universidade. São atribuições: prestar atendimento formativo às docentes, discentes, coordenadores e demais interessados, oferecendo orientações sobre procedimentos administrativos, como abertura de processo, organização de salas, horário de aulas e presença dos coordenadores, dentro dos limites de sua competência funcional. Autenticar documentos administrativos apresentados por discentes e servidores, como declarações para fim de transporte, comprovantes de vínculo, documentos necessários para a abertura de processo no CIPAC. Executar atividades de recepção, registro e distribuição de documentos físicos e eletrônicos destinados aos setores e unidades do campus Arapiraca, incluindo correspondências internas e externas. Realizar a abertura e tramitação de processos administrativos por meio do sistema CIPAC, assegurando a correta instrução e encaminhamento conforme fluxos institucionais. Elaborar relatórios e planilhas que reflitam as atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria-Geral, contribuindo para o acompanhamento interno e a organização dos fluxos de trabalho do setor. Organizar malotes e solicitar transporte interno, quando necessário, para a entrega de documentos institucionais respeitando o fluxo operacional e as competências dos setores responsáveis por logística e transporte. Zelar pela organização e integridade documental sob responsabilidade do setor, promovendo a eficiência e padronização dos procedimentos administrativos. Então, é isso, pessoal. Esse será o nosso papel. Todos os processos da instituição, seja da comunidade interna e externa, dos professores, dos alunos, enfim, dos técnicos, passa por todos nós, certo? Então, com isso, para facilitar, manda tudo para a gente e que não for, nós encaminharemos para quem deverá ser encaminhado. Então, é isso. Professor Leonardo. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Aleu. Que bom. Então, só para eu tirar uma dúvida, aquela primeira salinha da direita vai estar escrito Secretaria-Geral na primeira porta e 3 portas que tem lá dentro. Uma vai ser protocolo, vai continuar sendo, uma vai ser Secretaria de Estudos, de cursos. Ali fora, ficará ali fora. Tá. E as outras portas? Uma será provavelmente a Educação Física e outra será a parte da EAD. Tá. Então, o curso de Educação Física prefere continuar lá onde está. Será que tem algum problema nisso? Não sei, Léo. Se o pessoal da GEGRADE e DA não se incomodar, eu acho que não. Acho que não. Tá. Acho que não. Eu fiquei de dar essa resposta para a Clédia, não consegui falar com ela antecipadamente, mas acho que a gente prefere ficar onde a gente já está lá na sala 5 mesmo, tá? Enfim, mas tranquilo. Então seria essa situação, mas achando por bem... Tá bom, obrigado. Nada.
Mais alguma dúvida, pessoal, ou sugestão? Professor Elias. Bom dia a todos e a todas. Bom Na dia. verdade, Vanessa, não são bem dúvidas. A primeira questão que eu queria colocar nessa reunião é que eu achei muito estranho que esse modelo organizacional fosse apresentado a nós, coordenadores, né? Assim, dessa forma, até porque antes nós já tínhamos o pessoal da Secretaria 1, os coordenadores da Secretaria 1, Letras, Pedagogia e Administração, tínhamos provocado já 2 reuniões com o professor Elton e com o professor Arnaldo, para a gente tratar exatamente dessa dinâmica de atendimento, em relação à secretaria de curso, em relação aos tais, em relação à organização das coordenações nessa interação com outros setores. Eu me Certo. surpreendi de a gente ter tido essa reunião agora, ter sido convocado para essa reunião. Pode ser paranoia minha, né? Mas, assim, inclusive colocando que foi discutido como o Elton coloca, com partes interessadas. Eu me sinto parte interessada enquanto coordenador de curso. O curso de letras se sente parte interessada nessa discussão e ela não foi discutida com a gente antes de ser apresentada, porque nós temos outras demandas, que a gente, inclusive, tinha discutido isso com o professor Arnaldo, com o professor Elton, e realmente me coloco numa situação de estranheza em relação a essa apresentação da organização. Já tinha percebido o movimento, porque na última reunião que a gente teve para tratar sobre o PPC, Clédia já fez mais ou menos um anúncio, né, sempre usando uma máxima que ela gosta de usar, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu não sei a quem se refere, mas eu sinceramente não entendi essa proposta, nessa proposta não, nessa apresentação da nova organização, sem que antes, e aí eu me dirijo agora a Elton, a gente tenha fechado sequer aquela discussão de levantamento de quantos técnicos a gente tinha para ver qual era a melhor forma. Você, inclusive, tinha determinado que um TAI já ficaria na secretaria atuando, o técnico Márcios começou a atuar, depois ele foi substituído por Rodolfo retornava da GINFRA, mas isso não se deu continuidade, a gente ficou esperando essa convocação para discutir essas questões, e essas reuniões não aconteceram mais. Fora isso, eu teria algumas perguntas, Vanessa, para você que colocou esse primeiro panorama. Primeiro, Certo. você diz, essa nova forma de organização vai facilitar o trabalho de interação com os coordenadores, com os alunos, tá, muito bem, mas você disse que somos poucos, mas somos quantos, Vanessa? A gente teria interesse Professor, em saber quantos são desde aquela última reunião. Só para seguir, Vanessa. Se você quiser, depois eu repito cada um dos meus questionamentos. A não, outra eu pergunta entendi, é, professor, eu entendi. outra coisa que eu coloco é, medicina e enfermagem vão passar por esse mesmo fluxo aí da Secretaria Geral? Pronto, deixa eu explicar. Nós possuímos, professor, 5 técnicos, certo? Você diz 5 desses tais, 5, é? não, 5 Ou assistentes. administrativos? Assistentes. Tais, eu acho que são 7. Nessa situação, nós, dentre desses 5, eu vou falar aqui pela Secretaria-Geral, desses 5, uma já vai sair de licença. Um outro provavelmente vai pedir também afastamento para mestrado. E aí nós seremos 3. Mas, ô Vanessa, só a primeira coisa, né? Você sabe que esses afastamentos têm que ocorrer dentro do interesse da administração pública, né? Não pode Sei que trazer sim. prejuízo, né? Eu sei que sim. Eu vou falar agora, professor, como uma pessoa que teve experiência naquele antigo modelo. Eu trabalhei para 3 secretarias: a ciência da computação, a administração e arquitetura, na época. O que acontecia, professor? Era eu e um TAI, certo? O TAI, na época, ele precisou se afastar, a esposa esteve gestante, teve uma complicação, alguma questão. Eu precisei me afastar por questões de doença, de saúde. Acontecia da gente tirar férias. Então, o que acontecia? A gente recebia muita chicotada, mas muita, que era tipo, esse pessoal não vem trabalhar, essa secretaria só vive fechada. Nós estávamos na nossa
legalmente afastados, e mesmo assim ficávamos como se nós não quiséssemos trabalhar, e aquela demanda não era atendida por outro TAI, visto que ele já atendia 3 outros cursos. Então, era um modelo que seria o ideal se nós tivéssemos pessoas, isso aqui é na minha visão, assim, enfim, particularmente, tivéssemos mais pessoas para revezar, né, para suprir essas ausências. Então, na época que foi discutido aquele modelo ali, foi justamente para não deixar a comunidade sem algum atendimento, sem atendimento. Então, eu não sei hoje, professor, mas assim, pelo menos durante o nosso expediente, ninguém sai sem resposta. Não fica a secretaria fechada. Não sei à noite como é que está essa situação, né? Mas a secretaria não fecha. Não, à noite, desculpa estar falando por cima, mas à noite é sempre um problema, né? Porque você veja, como você colocou aí, o horário vai ser de 8 às 8. Isso Certo. já impede claramente que o turno noturno seja atendido como deveria ser atendido. Mas eu fiquei curioso, você fala de que modelo, Vanessa? Você fala do modelo que agora está sendo instituído ou do modelo anterior, onde cada secretaria... Anterior, que cada secretaria possuía um TAI e um assistente. E aí era complicado, porque aí às vezes um estava de férias e o outro adoecia. Os coordenadores ficavam totalmente sem atendimento. E o TAI ou o assistente de outra secretaria, principalmente eu acho até que para a noite era um complicador também nesse sentido, visto que não tinha nem algum outro TAI ou assistente de salas vizinhas atuando que pudesse dar algum tipo de suporte. Não sei, né, a visão do coordenador nesse É sentido. por isso que eu acho, Vanessa, por isso que eu acho que os coordenadores deveriam ser ouvidos. Deveriam Tá. ter sido ouvidos. Na verdade, a coisa já está posta, né? Mas eu acho que os coordenadores deveriam ser ouvidos em relação a isso. Eu acho, inclusive, que os discentes deveriam ser ouvidos, né? Eu acho que os discentes deveriam ser ouvidos. Mas só umas outras, porque essa questão aí que você falou já está posta, né? A gente só vai tentar buscar outros caminhos, porque realmente é um modelo que não tem nos atendido. E aí eu falo especificamente para letras. Essa mesma visão foi colocada pela pedagogia, pela administração e, sobretudo, para o turno noturno. Aí, veja só, quando você coloca que essa secretaria vai funcionar dessa dinâmica tal, essa é uma pergunta que eu já fiz, uma sugestão que eu já fiz ao professor Arnaldo, inclusive, não sei se o professor estava presente, mas vocês vão tirar aqueles filtros dos vídeos da Secretaria-Geral, porque aquilo ali é um inibidor de acesso. Isso já foi Certo. colocado, já foi pedido para ser retirado, não foi retirado ainda, porque é só mais um, mas é também um inibidor de acesso. Eu É. avalio assim. Não, essa é uma E sugestão, acho que isso aí pode ser levado, eu acho que não é problema. isso já foi levado, já foi dito que ia ser retirado, mas não foi. Porque a pessoa que chega ali, seja demanda externa, seja discente, ele não vai querer acessar aquela secretaria. Ele vai acessar a secretaria que está sendo vista, que, por exemplo, é aquela primeira, do exemplo das secretarias, onde ficam distribuídos os cursos, tanto da GRADE atualmente, quanto da GRCA, aquele tapume ali é um inibidor, que eu não sei como é que permanece tanto tempo isso no setor público, um fechamento daquele das salas, certo? Mas, assim, só queria dizer que eu vejo que o modelo vai permanecer o mesmo, em relação ao atendimento aos coordenadores, em relação ao que eu sinto para o curso de letras. Não sei se a Aline para o curso de pedagogia e Léo também para o curso de administração pública, mas, sinceramente, a não ser que isso não tenha nada a ver com as discussões que nós tínhamos colocado para o professor Arnaldo e o professor Elton, e das quais nós esperávamos retorno para poder reavaliar quais assistentes a gente tinha, quais tais realmente a gente tinha. Eu realmente me sinto muito incomodado com isso. Eu sei que houve, professor, essa discussão, de certa forma, também haveria de como seria o melhor modelo, e, infelizmente, devido à quantidade de servidores, realmente foi levado para que esse caminho teria sido realmente o melhor, fosse realmente o mais viável para a quantidade de servidores que nós temos, né? Mas, enfim, que diferente, por exemplo, é, é, é,
de algum, por exemplo, se eu citou aí a medicina ele tem uma quantidade de servidores, inclusive eu sou servidora da medicina, cedida para lá. Eu, a Poli, são muitos servidores que estamos ali e que Ô, fomos Vanessa, concursados mas para a você, medicina, por exemplo. Nós somos da vaga de como medicina. você, como você já é, eu acho que você é mais antiga no campus do que eu, né? Eu acho que a maioria dos servidores, inclusive esses mais próximos da administração, sabem que o curso de medicina só foi autorizado para o campus Arapiraca com a exigência de garantia de melhoramento e funcionamento dos cursos que já existiam. Inclusive, aqueles laboratórios lá, que não foram entregues ainda plenamente, são fruto disso. Né? Então, eu não entendo como é que tudo agora vai para a medicina. Então, vamos discutir o que é de medicina, o que é das licenciaturas, para que a gente pudesse pensar realmente no modelo execuível, ou em como buscar outras formas de recuperar o pleno funcionamento dos cursos de licenciatura. Eu acho que essa Mas questão de houve, estar falando professor. que é de medicina, que é os cursos de licenciatura existiam antes do curso de medicina. E o curso de medicina só veio para Arapiraca com a garantia de que os cursos que já existiam, inclusive de licenciatura, não iam sofrer prejuízo ou permanecer no prejuízo que já existia. Mas, de certa forma, houve essa melhoria, professor, porque, olha só, eu não estaria, então, ao invés de 5, seriam, aliás, acho que tem outra pessoa ali que também é da medicina, da secretaria, então seriam, vamos tirar que seja somente eu hoje, ali, dos 5 já não teria mais uma pessoa, acho que a Janaína também, se eu não estou enganada, também é, então já seriam somente 3, dos tais também, tem muitos servidores, inclusive distribuídos pelo campus todos, que são da medicina e que estão atendendo às necessidades de todos os cursos. Então, de certa forma, houve. Agora, lá eu soube, eu não sei, né? Se fosse como tá lá, tudo descrito e tudo, iria sei lá, acho que uns 4, 5 tais, iria não sei quantos Então, nós técnicos, é precisamos diferente. saber onde estão os técnicos assistentes e os tais que são destinados aos cursos de licenciatura. É muita, eu acho, né? Que é muita transferência, Mas muita. todas essas vagas são rastreáveis, Vanessa. Isso não é desculpa. Eu sei que tem, eu acho que é assim, que tem muita gente da medicina atuando para as licenciaturas. É nesse sentido, que se todo mundo fosse para lá para fazer o que é certo, não ia ficar pouca gente. Pouca gente mesmo. O que tem das licenciaturas, eu não sei, professor. Sinceramente, eu não sei. Mas, enfim, tá o professor Elton, que talvez possa responder melhor e está, inclusive, de braço levantado. Então, sendo bem objetivo, essa tentativa de melhoria não vai inviabilizar, nem inibir, nem anular aquela outra agenda, Elias. A gente vai continuar aquela agenda. A questão é que existem vários tensionamentos no campus. A gente está tentando, pelo menos, resolver um dos tensionamentos agora, que é daquele próprio setor que está ali, que já não estava funcionando bem, tanto na perspectiva de vocês quanto na perspectiva deles. Essa tentativa aqui, a gente vai, pelo menos, melhorar na perspectiva dos servidores técnicos. E a gente espera que acabe refletindo como melhoria para vocês também. Mas a gente vai continuar aquela agenda ali. O pleito de vocês é extremamente legítimo. Agora, como pessoa, considerando a quantidade de servidores técnicos que a gente tem ali no bloco das coordenações, eu não vejo como atender as coordenações de maneira igualitária da forma como vocês à noite querem. E aí aquela sua solicitação de informação ao GRH, que você ainda não tem, eu também ainda não tenho. Então, também estou aguardando aquela informação, tá? Porque diante daquilo ali é que a gente vai conseguir, pelo menos, fazer esse rastreamento que você há muito tempo vem solicitando, e eu reconheço isso, mas eu também não tenho essa informação. A título de comparação, a gente pediu essa informação à Progep há uns 2 anos, e a gente recebeu a informação de que o campus recebeu uma quantidade X de professores e Y de servidores técnicos, e coube às administrações do campus, até então, a fazerem a alocação desses servidores de acordo com as necessidades que fossem identificadas.
sem dizer, o curso de letras tem direito a 14 professores, o curso de agronomia tem direito a X professores. Então, é tudo muito nebuloso, mas eu entendo que a gente precisa refazer, reiterar essa solicitação aos recursos humanos para tentar rastrear esses códigos de vaga. Então, assim, em resumo, é uma tentativa para melhorar os serviços, que aparentemente vai melhorar, vai distensionar, ou vai amenizar as insatisfações dos próprios servidores técnicos, que é a esperança que eles possam desempenhar as suas funções de maneira mais eficaz e eficiente, esperando que isso seja refletido no atendimento à comunidade, em especial as coordenações de curso, principalmente com o setor DA, que vai se apresentar como um setor de inteligência, não só para estar apagando incêndio, na verdade, tentando não apagar incêndio, mas antecipar eventuais problemas, para que vocês possam atuar de fato como coordenadores de curso, de maneira mais estratégica. E a gente sabe que todo modelo está passível de problemas, e a gente vai avaliar. De repente, eu não acho que seja impossível, mas também não acho que seja tão certo. Mas, de repente, existe a possibilidade desse novo modelo suprir a necessidade que vocês tanto vêm pontuando dos cursos noturnos, que considero que são as mesmas dos cursos diurnos. Entretanto, e aí eu preciso reconhecer aqui que, para mim, foi uma surpresa estar definido que o setor da Secretaria-Geral vai funcionar de 8 da manhã a 8 da noite. Eu imaginava que ia ser de 9 da manhã a 9 da noite. Mas é uma questão que a gente pode discutir com o professor Arnaldo depois, tá? Vanessa? Pode ser, professor, a gente conversa essa questão do horário, que ficar mais conveniente também para a turma da noite. É, a gente sente e conversa, e negocia. E só que, bem, é uma forma de dizer que nós vamos funcionar 12 horas, né? Ininterruptas. E é isso, pessoal. Se tiver mais alguém com mais dúvidas, eu entendo também, professor Elias, eu espero de verdade atender a contento nesse modelo, porque eu acho que realmente ainda é o mais possível diante desse cenário. O ideal realmente é que a gente tivesse uma quantidade maior. Agora, realmente não sei o que é que aconteceu com, né? Porque se na medicina tem tantos técnicos, era para ter tantos para cada um dos cursos, né? Não sei como é que qual é o critério que eles usam, mas enfim, toda sugestão e tudo, bem, nós não vamos tentar resolver e atender a contento mesmo as necessidades para não deixar brecha e nem ausência de servidor para atender as demandas das coordenações e da comunidade como um todo. É essa a nossa intenção, né? Mas aí, se mais alguém tiver mais alguma dúvida ou sugestão, estamos aqui. Ninguém mais? Então, eu acho, Elton, que dá para passar a palavra para a Clédia, para ela apresentar o novo modelo do DAA e da secretaria. Da secretaria, não, desculpa, da GEGRADE, né? Beleza, obrigado, Vanessa. Vanessa, acho importante a gente compartilhar as cartas de serviço com todas as coordenações dos cursos. Inclusive, eu queria aproveitar, né? Eu já pedi, mas ratificar a necessidade de que vocês encaminhem para nós, né, o horário das aulas, qual professor estará, né, em qual sala, até para a gente conseguir dar essa informação, o horário de atendimento também dos coordenadores, para que a gente também consiga informar os alunos, né, porque chega muita gente perguntando também que horas eu consigo encontrar professor tal, então isso ajuda, e os eventos, né, quando houver algum tipo de evento, nos repasse para que a gente consiga. Podem passar para o e-mail do protocolo ou da Secretaria de Cursos, Vanessa, protocolo@arapiraca, e eu vou compartilhar com vocês, estará na nossa carta de serviço de todos dos servidores, que ali estarão os e-mails e
o contato, Ô, certo? Vanessa, eu acho que é importante vocês definirem um modelozinho de documento, aí vocês passam para as coordenações dos cursos, para essas informações, né? Aí coloca um Uhum, campo extra, assim, de informações adicionais que o curso queira divulgar, né? isso. Eu não tenho pensado. Boa. Boa. E aí é isso, de toda forma, e o que não for com a gente vai conseguir direcionar e vai fazer. Isso é para que ninguém fique sem atendimento. Ninguém. E é isso, pessoal. Então, acho que não tem mais muito a falar. Tá Ô, entendido? Vanessa, só mais uma questão. É. Porque aí eu preciso avisar ao meu curso, inclusive, sobretudo aos discentes. Tá, Porque se esse horário permanecer até 8 horas, já está vetado a eles o acesso à secretaria. Porque, inclusive, alguns nossos alunos chegam depois de 7h30 e eles vão para a aula, tá. entende? Então, e quando você sugere ou coloca, já decide que vai ser até 8 horas, você já está dizendo que o público noturno não vai ser atendido. E eu preciso me preocupar com isso, porque eles vêm para mim e eu preciso dar uma resposta a eles em Você relação a isso. precisa até às 9, 10. Qual seria o horário, professor, que Para seria mim, o horário interessante? seria de funcionamento do turno, né? Mas isso não é possível, entende? Tem uma questão ali, assim, que eu já ouvi, né? Eu já trabalhei à noite, mas trabalhei também até às 8. Dizem, assim, que é muito complicado para o servidor, por exemplo, que usa o ônibus, que fica ali na frente, não sei o quê, que normalmente na hora de ir embora vai só e fica só ali Mas naquele isso aí, ponto. Vanessa, Os isso alunos aí também, né? não é situação que se coloque, não. Eu não sei, eu estou Isso dizendo assim, que aí, uma das coisas, sinceramente, porque fica sozinho ali, né? Aí tem uma mas preocupação. ficam sozinhos professores, ficam sozinhos alunos, ficam sozinhos outros técnicos, ficam sozinhos todos ali. Isso aí não é. Então, O que a gente tem que pensar aqui, pessoal, é no funcionamento da coisa pública. Porque se cada um for trazendo para si as suas particularidades, daqui a pouco o campus não vai funcionar mais. não, o que eu estou dizendo ao Então, senhor que precisa assim, eu já ter ouvi, né, essa do cautela. servidor. Mas tem É, que mas não são ter essa argumentos discussão, sim. que se sustentem, né? Não, tudo bem. Aí agora vem a questão Tá, então ficaríamos tudo bem, ficaríamos, digamos, até a noite, mas como é que a gente vai fazer também para, já que a necessidade da manhã maior é no início da manhã, né? Principalmente nos inícios de semestre, então tem essa questão, tem que ter servidor suficiente para fazer Mas, Mas vamos atrás, se preocupe não, que a gente Vanessa, vê. mas veja, só para esclarecer outro ponto. Se essa mudança de horário que foi em 2017 dada a prerrogativa aos técnicos de passarem de 40 para 30 horas, desde que o setor funcionasse 12 horas, né? Isso daí precisa ser pensado entre vocês, isso sim, entre vocês, para atender ao público, né? E outra coisa, a mesma resolução entende que horário de trabalho noturno é a partir de 21 horas. Até 21 horas não é tido como trabalho noturno. Então, eu não posso pegar um setor crucial como esse que a gente está tratando aqui e vetar o acesso deles em um turno de funcionamento do curso para a comunidade daquele curso. Então, o senhor acha que o horário conveniente para que seria interessante para os tais e para os assistentes, no caso, para a Secretaria-Geral e para a GEGRADE seria ficar até às 10, 10h30? Então, eu acho que 21 horas seria o razoável, né? Ah, Por mim seria até 10 mesmo, 10h30, mas não, isso não vai funcionar de qualquer forma. Então, 21 horas seria o razoável, porque se vocês colocarem até 8, o público noturno vai ficar sem atendimento. tá, ok. Tudo bem. Não, vamos ver para fazer pelo menos aí, E pelo menos aí a eu nossa vou, se isso secretaria. acontecer, eu vou esclarecer para eles e eles que se mobilizem para ver junto à administração como é que se resolve, né? Tudo bem, tudo bem. De fato, funcionar só até as 8 vai ser um retrocesso, né? Porque os cursos Com noturnos certeza. já tinham reivindicado esse funcionamento até as 9, aí a gente passou a funcionar até as 9, e aí voltar para as 8. Não, até às 9, então. Não tem problema. Até às 9. A gente dá o jeito, a gente remaneja aqui, faz e fica até às 9, com certeza.
Então, pode contar. Eu não sei se fica, se não vai, porque o que é que a gente vai tentar organizar de uma forma para que também abra às 8, no mínimo. Porque de manhã, realmente, pelo menos nesse período, a gente tem que estar bem mais cedo. Mas a gente dá jeito de ficar assim, com certeza, até às 9. E aí a gente pode colocar de 8 às 9, sem problema. Ô, Vanessa, mas particularmente rapidamente aqui, eu não vejo problema não, se tu abrir às 9, viu? Tá. Se for Não, é porque impeditivo do profissional até às 9, o fato de abrir às 8, eu prefiro que abra às 9 e vá até às 9. tá, ok. Eu vou conversar com o pessoal para definir se fica, então, de 9 às 9, se nós pudermos resolver dessa forma, ou se de 8 às 9, a gente vê, se der para dar esse jeito, ótimo. Se não, aí a gente faz dessa forma mesmo, de 9 às 9. É porque, Vanessa, só para esclarecer, e aí, se não conseguir atender, né, pode-se voltar ao regime de 8 e 8, de 4 e 4, né? Também, né? Exatamente, exatamente. Com certeza. Vou levar essa questão, é porque a conversa que a gente tinha feito tinha sido essa. Eu estou aqui representando um grupo, né? Mas, enfim, a gente deixa definido e não é problema de jeito nenhum, e eu entendo demais, professor, realmente. É o horário do intervalo dos alunos, às 9? Eu não sei porque eu não trabalho à noite. O intervalo é às 8h40, às Tá. 20h40. Então dá ótimo, porque pelo Mas menos tem alguns, atenderia. alguns cursos que dinamizam de como a aula nunca vai até 10h30, dinamizam de até 8h30 a aula, e de 8h30 a 8h40 intervalo e o retorno. Então, Tá. ficando 9 horas, atenderia razoavelmente ao noturno. Ok, ok. Tudo certo, professor. Então, pode contar que estaremos abertas até às 9. Então, eu vou discutir com o pessoal como que nós faremos essa dinâmica da manhã, né? Como é que se pega se pega das 8 ou de 9 às 9, mas pode contar que então o setor estará aberto até às 9. Outra coisa, Vanessa, ainda falando desse funcionamento, porque não é só o setor estar aberto. Porque, Tá, vejam, a gente tem muita reclamação de alunos que diz o seguinte: professor, a gente vai lá, mas aí a pessoa responsável não está. mas vai A acabar com pessoa isso, responsável. professor. Vai acabar justamente essa Eu divisão, espero que acabe. bem, essa divisão justamente está se dando para isso, para que fique bem claro que aquele setor vai responder por essas questões, para ficar melhor definido os papéis e que cada um vai responder por si, vai facilitar. Olha, isso aqui, tentar não personificar muito, né, o serviço. Aquele setor tem que resolver aquelas demandas daquele setor. Entendeu? No caso nosso, todos nós responderemos por tudo, aquilo ali que está na nossa carta de serviços. Então, ninguém vai poder dizer, não, isso aqui é só com fulano, isso aqui é só com ciclano. Enfim, dessa forma. Aí tem mais algum questionamento, pessoal? Oi, Vanessa, bom dia, tudo bom? Tudo jóia, professor. Bom Eu dia. queria saber só se vocês vão mandar essa carta de serviço para as coordenações, para poder. Vamos sim, Eu vamos sou sim. vice, e aí eu vou passar para o meu coordenador. Fica mais fácil de eu passar para ele com as informações. Pronto, Obrigado. vamos, nada. Mais alguém, pessoal? Então, acho que é isso, né? Acho que agora já dá para passar a palavra para a Clédia, que vai apresentar a G-Grade com o DA, né? G-Grade, na verdade. DA, eu acho que vai ser o Rodolfo Lois. Ou ela vai responder pelos dois, não sei. Bom dia. Bom dia. Eita, meu Deus. Abri uma coisa aqui que não precisava. Vou tentar ser breve, porque algumas perguntas já foram feitas, só dizendo para a Vanessa que quando a gente faz a distribuição de sala de aula, a gente recebe os horários que são inclusos nisso. A gente pode passar o link para você
com isso, e não precisa os coordenadores passarem os horários, porque lá tem os nomes dos professores, tudo direitinho, e já vai auxiliar. Entendeu? Joia, Clédia, ótimo, ótimo, ótimo. Pronto, e que, inclusive, a gente faz isso todo semestre. Deixa disponível para os assistentes aqui. Ó, quando eu comecei a pensar nessa apresentação, eu comecei a ver, assim, como é que eu vou explicar o que é a GEGRADE, porque, na verdade, a GEGRADE, ela compreende o estágio e compreende também o DAA, só que por conta da complexidade dos trabalhos, a gente resolveu fazer a apresentação em separado. Então, eu vou falar sobre a GEGRADE em si e sobre o estágio. E a Maria do Poção, Maria Santos, estava tentando entrar também, como eu vou falar sobre estágio, porque se tivesse alguma dúvida, ela poderia auxiliar, mas ela disse que não está conseguindo entrar. Conseguiu, Entrei, pronto. Sim, desde 10h20. Pronto, aí quando a gente fala em GEGRADE, a gente fala de um braço da Pró-Reitoria de Graduação, só que com menos poderes aqui no campus, né? Que tem aquele papel de dar o suporte ao funcionamento das atividades de graduação e assessorar pedagogicamente as coordenações de curso de graduação e também auxiliar na questão do estágio, que é uma das coisas que a gente tem. Hoje, nós temos 7 pessoas fazendo parte da GEGRADE, sendo que 3, eu, Clédia, Maria Santos e Adilane, estamos no setor mais operacional. E o pessoal do DAA, que são o Rodolfo, a Adriana Lois, o David Lois, Tatiane, são as pessoas que estão nos acompanhamentos dos cursos. Quando a gente mandar a carta de serviços para vocês, nós mandaremos mostrando a distribuição dos cursos e quem está acompanhando. Inclusive, mas só para adiantar, física, matemática e química estão com a Adriana. A Adriana é a técnica que vai acompanhar. Administração, arquitetura e ciência da computação estão com David Lois. Djalma Lois acompanha administração pública, letras e pedagogia. E Tatiane, agronomia, ciências biológicas, educação física e zootecnia. O correto seria que os cursos fossem distribuídos em menor quantidade e para o maior número de técnicos, mas, infelizmente, o que temos hoje não nos permite essa distribuição da forma como a gente gostaria. Aí a gente tem aquela parte, junto com o DAA, a gente realiza o apoio na atualização dos projetos pedagógicos, no trabalho pedagógico coletivo, na facilitação do processo de comunicação da comunidade acadêmica, esclarece dúvidas sobre normas acadêmicas relacionadas ao SIGA, graduação, elabora relatórios de gestão, nosso relatório de gestão, participa e auxilia na execução de ações educativas, recepção e outros eventos da comunidade, que, inclusive, a gente pediu várias vezes para saber quais os eventos que iam acontecer no campus, mas, infelizmente, acho que pela correria do tempo, não era nos informado, então a gente só sabia muitas vezes quando o evento estava acontecendo. Acompanha a definição dos horários, ofertas acadêmicas, dos cursos e a alocação das salas. A gente também participa peraí, deixa eu ver se eu voltei aqui, meu Deus. 8. A gente participa e auxilia na execução de ações educativas, acompanha a definição de horários e ofertas acadêmicas, disponibiliza os planos de cursos e históricos analíticos dos períodos anteriores ao CIGAL ou os atuais, desde que o aluno não tenha mais acesso. O aluno que é formado, o aluno que foi cancelado. Então, esse trabalho, a Adilane é que está à frente. Ela que providencia. E também, quando é solicitado pela coordenação do curso, a Adilane tem feito o gerenciamento
o gerenciamento das atividades individuais, as cargas horárias flexíveis. Tem feito de alguns cursos já para poder dar um suporte às coordenações, porque a gente sabe que o coordenador não tem muito tempo para parar para fazer isso. Então, a gente também dá esse auxílio. Na parte de estágio, a Maria tem a função de administrar, formalizar e acompanhar os estágios curriculares dos estudantes de graduação, tanto do campus como das unidades, e garantir que eles sejam realizados de acordo com a legislação vigente e com as normas institucionais, e oferece suporte e orientação para todos os envolvidos no processo. Ela também tem a função de gerenciar e formalizar o estágio. Então, toda a parte de estágio, principalmente a parte administrativa, passa por Maria Santos. Então, tem como funções principais organizar e tramitar os convênios de estágio com instituições públicas ou privadas, providenciar garantias legais, como o seguro obrigatório, por exemplo, e fiscalizar e acompanhar a conformidade e a regularidade dos estágios. Outra função que ela também desempenha é orientar e oferecer suporte aos estudantes e coordenadores de curso, professores e instituições conveniadas sobre os procedimentos, normas e exigências legais relacionadas ao estágio. Aí isso inclui a divulgação de oportunidades, esclarecimento de dúvidas e emissão de informações técnicas sobre a legislação aplicável. Aí tem a legislação própria para isso. O estágio também atua integrado com a política de ensino de graduação da UFAL, articulando suas atividades com as coordenações dos cursos e comissões acadêmicas. Dessa forma, tentando garantir que o estágio esteja alinhado ao projeto pedagógico de cada curso e cumpra a sua função formativa. E eu agradeço pela paciência de ouvir. Dúvidas, estamos à disposição. Oi, professor. Oi, Clédia, tudo bem? Tudo. Obrigado aí por compartilhar com a gente a apresentação. Ontem eu participei do Fórum de Licenciaturas e a gente está num momento agora de reformulação do projeto, né, do curso. E no cronograma que nos foi apresentado, em nenhum momento a gente vê esse diálogo com a gerência. É todo diretamente do curso com a Prograde, do curso com a Prograde. Inclusive, a primeira previsão que há no cronograma é que nós encaminhemos um projeto, uma primeira versão, já direto para o técnico que nos auxilia lá na Prograde. Eu acho que talvez seja interessante vocês darem uma dialogada com Eliane, com Vinícius e a Francine, se eu não me engano, é uma professora que assumiu recentemente agora uma função, né, uma função que é especificamente dessa questão, para que nesse fluxo vocês possam pelo menos tomar conhecimento do que está sendo feito, porque a gente está falando de uma quantidade grande de projetos políticos pedagógicos, né, que vão estar sendo reformulados, e eu acho que vocês precisam estar cientes do que está sendo feito, até para que vocês possam fazer essa questão que você mencionou na fala, que é de prestar essa colaboração aos projetos, efetivamente, né? Então, eu acho que pode ser interessante estreitar o diálogo com a Prograde e tentar incluir nesse fluxo uma primeira triagem da parte da gerência do campus, para que vocês possam ter ideia do que está sendo feito em termos de reformulação, possam prestar essa ajuda, né, aos projetos e depois, talvez, que eles sejam encaminhados lá para o técnico da Prograde. É só nesse sentido a minha contribuição. Obrigado. Sim, professor, eu agradeço pela sua contribuição. Inclusive, a gente sente essa necessidade, porque na última reformulação também, muita coisa estava meio fora de eixo, porque eles não compartilhavam com a gente. Eles mesmos reclamaram ontem na reunião que tinha cerca de 40 projetos para avaliar e que pessoas questionaram o tempo
para envio, e eles disseram que não tinham muito tempo, porque o MEC não estava muito flexível para mandar esses projetos. A ideia do professor Elton, quando fez a distribuição e separou a secretaria e da COGRADE, aproveitando que agora nossos técnicos que estavam em doutoramento retornaram, é exatamente isso, que a gente se aproprie dessa mais do acompanhamento dos cursos e que a gente tenha essa oportunidade de auxiliar vocês da melhor forma, não é? Então, a gente sabe que não é muito fácil, porque também são três ou quatro cursos por técnico aqui, mas lá eles precisam passar para a gente, e a gente precisa também correr atrás disso, de forma que a gente possa realmente cumprir com o nosso papel aqui, que é o nosso papel pedagógico. Porque quando nós estávamos na secretaria, a gente era pau para toda a obra, né? Aí agora, fazendo a separação, a ideia é que haja essa filtragem e que o que é de realmente pedagógico passe a ser nosso. Eu agradeço pela contribuição. Mais alguém? Uma coisa, deixa-me falar, a questão é importante que a gente veja também que nós tomamos o cuidado, como já acontecia antes, de termos um técnico específico para determinado grupo de cursos, só um ou outro que escapou, mas veja, a maior parte dos nossos técnicos está ou com licenciatura, mesmo que esteja com licenciatura e esteja com bacharelado, a ideia é que todo mundo se aproprie e que um possa auxiliar o outro na questão da legislação e que a gente possa debater e discutir entre nós, para que quando o pessoal, principalmente o pessoal do DA, vá ao encontro dos coordenadores, já esteja com as informações mais filtradas para auxiliar da melhor maneira que a gente puder. Quer falar alguma coisa, professor Elton? Não. Bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer alguns informes aos coordenadores de curso, porque agora a gente vai passar por uma mudança, quer dizer, alguns já estão recebendo os termos de compromisso, mas outros ainda não. Todos os termos de compromisso agora serão pelo SIGA, e sendo pelo SIGA, não é mais o coordenador de estágio quem assina o termo, é o coordenador do curso. Então, vocês terão agora de estágio essa demanda. E é o seguinte, aqueles que puderem assinar pelo Gov, é muito melhor, porque vai fazer todas as assinaturas pelo Gov. Agora, por exemplo, os das licenciaturas que vão para as prefeituras, esses, inclusive, a gente já conversou com a Prograde a respeito disso, porque as prefeituras realmente não fazem assinatura pelo Gov. Aí a prefeitura que não assinar pelo Gov vai ser assinatura física, especialmente a prefeitura de Arapiraca, que inclusive eu já conversei com a Cláudia Laranjeira a respeito disso. Nenhum procedimento de estágio será feito mais que não seja pelo SIGA. Tudo agora é pelo SIGA. Inclusive, de antemão, já vou me antecipar, antes da divulgação dos horários de trabalho da gente, eu vou estar na UFAL agora 2 dias pela manhã, certo? Os outros dias eu estarei à tarde, e vou tentar, professor Elias, fazer como eu estava fazendo, ficar pelo menos na sexta, no horário da noite, para que a gente possa, o setor de estágio, possa atender todos os cursos, certo? E todos os horários. Pronto, só era esse esclarecimento. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Posso falar? Sim? Ô Maria, essa questão de a gente assinar o termo de compromisso, é só você habilitar o coordenador de estágio, porque a minha coordenadora de estágio é habilitada no SIGA por mim, e ela é quem assina. O direcionamento vai para ela. Eu desconheço eu até queria ser mais bem informado sobre isso. Professor, essa não é uma decisão nossa,
porque já veio no sistema. A gente pode fazer essa solicitação à Prograde, inclusive, já havia sido feita, mas aí a gente pode reforçar, por conta do curso de medicina. O curso de medicina, o coordenador, agora para iniciar o internato, ele assinou mais ou menos uns 400 termos, porque tem aluno que tem 4 estágios. Então, de cada aluno, era 4 termos, entendeu? E isso aí já foi conversado com a Prograde, mas aí a gente pode, hoje à tarde, inclusive, a gente tem reunião com a Prograde novamente, e aí eu posso colocar isso para a professora Eliane novamente. Porém, a primeira tentativa foi negada, mas a gente pode tentar. Maria, mas se o sistema está permitindo, viu, o curso de letras, até que venha uma determinação por escrito, inclusive, para a gente, vai permanecer assim. Porque não tem sentido a gente ter no curso um coordenador de estágio e essa assinatura de termo ter que ser feita pelo coordenador do curso. Pode ser feita na ausência do coordenador de estágio, mas não com a presença dele. Então, enquanto a Prograde ou você não nos mandar algo por escrito que determine essa nova dinâmica, a gente vai permanecer com a assinatura da coordenadora que está lá habilitada, porque o sistema permite fazer isso. Professor, o próprio termo já é esse documento, porque ele vai sair em nome do senhor. É isso que eu estou te dizendo. Quando a gente habilita no SIGA a coordenadora de estágio, ela fica também habilitada. Mas eu posso falar sobre isso com você pessoalmente, especificamente. Pronto, tranquilo. Mas, de qualquer forma, eu vou levar a demanda para a reunião de hoje à tarde, tá bom? Agradeço. Professora Adriana, a senhora fez uma pergunta. Clédia, sobre a pergunta da professora Adriana, questão de matrícula está mais relacionada à GEGRADE. Os coordenadores de estágio estão habilitados para fazer a matrícula de estágio ou só os coordenadores de curso? Clédia, você pode estar falando com o microfone desligado. Maria, eu preciso me informar melhor com você sobre essa questão, mas aparece para o coordenador de estágio essa possibilidade no sistema? Porque eu não tenho visualização do sistema. A tela de professor é uma, a de aluno é outra, a de coordenador é outra. Então, tem coisas que eu não consigo visualizar, então fica difícil para eu dizer. Mas Na minha a gente vai verificar isso. Eu vou verificar, professora Adriana, essa opção. Mas, de qualquer forma, é mais um ponto para a gente colocar na reunião de hoje à tarde. Se os coordenadores de estágio não forem habilitados, se eles podem ser habilitados a fazer a matrícula também, certo? Obrigada, Maria. Nada, Cleiton. Mais algum questionamento? Sobre a questão dos estágios na licenciatura, eu acredito que ontem foi bem tratado isso. Inclusive, professor Elias, quero lhe parabenizar de público, né, pelas suas colocações, que foram muito pertinentes. E assim como falei na reunião lá no auditório, repito, nem a Prograde ainda sabe o direcionamento a ser tomado. E vocês perceberam de maneira muito clara isso na reunião de ontem. Então, vamos acalmar e vamos acreditar que vai dar certo. Se ninguém tiver mais a acrescentar, eu creio que o Rodolfo já pode apresentar a DA. Rodolfo? Olá, bom dia.
Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim, Rodolfo, pode apresentar. Estamos ouvindo. Tá, acho que eu tinha falado agora há pouco e não estava funcionando o fone. Eu vou compartilhar aqui na tela a carta de serviço que a gente fez do setor, né? Para eu fazer uma breve leitura e alguns comentários. E ver se todos conseguem ver. Como o Elton e os demais colegas já colocaram, né? Foram feitas essas mudanças, né, tendo em vista que estava havendo alguns conflitos, né, no funcionamento, nos fluxos, e o Mato colocou a ideia de tentar amenizar essas questões. Eu entendo que a mudança foi mais uma questão física, porque aquele aglomerado, às vezes, dificultava alguns tipos de atendimento e acabava prejudicando tanto internamente quanto o usuário final, que ia receber a demanda. Então, a gente espera que com essa nova configuração possa fluir de uma forma mais adequada, né, para todos. Então, aqui a gente tem a carta de serviço, né, da Divisão de Assuntos Acadêmicos. Atualmente, a DA está vinculada à GEGRADE e também tem uma vinculação com a direção acadêmica, pela natureza, né, das questões. Aqui a gente traz, inicialmente, a composição da equipe, né, a divisão de servidores, os cargos e os cursos. A gente vai encaminhar também essa carta para todos e ela vai ser publicizada no site do campus. E atualmente a equipe conta com 4 TAs, como o colega já comentou, né, alguns TAs retornaram do afastamento e a divisão ficou dessa forma, né? A maioria dos TAs estão com 3 cursos e a Tati ficou com 4 cursos. Aqui não vai ter medicina e enfermagem, porque lá eles funcionam de forma meio que independente. Então, lá eles têm equipe de TAs e de assistentes. Um breve comentário, né, sobre o setor, né, a Divisão de Assuntos Acadêmicos. Ela atua no assessoramento e fornecimento de dados acadêmicos às coordenações de cursos de graduação e aos órgãos de gestão acadêmica, contribuindo de forma articulada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, assegurando, nos limites da sua competência, a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Aí o público atendido, né, prioritariamente, seriam as coordenações dos cursos, né, de graduação, a gerência de graduação, a GEGRADE, a direção acadêmica e demais setores institucionais quando a demanda envolver assuntos, as atribuições que a gente vai elencar aqui do setor. A gente teve a preocupação de deixar as atribuições do setor o mais clara possível, porque a gente percebia que às vezes havia muita confusão, que cabia a um setor ou algum outro, e aí a ideia é deixar tudo isso mais claro para ficar claro para quem vai solicitar e também otimizar os serviços, né? Então, serviços prestados. No que compete ao assessoramento às coordenações de curso. Análise da situação acadêmica de estudantes, análise detalhada, se o aluno precisar. Geralmente é quando o aluno demanda algo à coordenação e a coordenação precisa discutir isso, e aí a gente já faz isso, né? Lembrando que todas essas atribuições, basicamente a gente já executa, né? A gente só está deixando explícito na carta. Orientação técnico-normativa sobre os procedimentos acadêmicos. Aí a gente listou aqui vários procedimentos. Pode ser que tenha algum outro relacionado e não esteja aqui, mas no geral é isso. Cancelamento de matrícula, trancamento de matrícula, disciplina, suspensão de programa, prorrogação, matrícula como licença especial, reocupação de vagas ociosas, né, entre os editais, e aqueles processos que geralmente as coordenações têm que lidar, né, de reopção, transferência, enfim. Aproveitamento de estudos, integração para fins de conclusão de curso, próxima manutenção dos componentes curriculares dos cursos. A gente também atua fornecendo alguns relatórios acadêmicos, né, com indicadores para os cursos.
Eu não sei como estava o funcionamento até esse período que eu fiquei na GINFRA, né? Eu não sei como é que estava funcionando, mas até antes, os estágios estavam sempre fornecendo alguns relatórios para fornecer informações para as coordenações, né? Tomarem as decisões. E geralmente a gente definiu isso com base no calendário acadêmico. Tem etapas, né? Quando chegava próximo de algum período de, por exemplo, de aluno pode pedir prorrogação. Então a gente tentava antecipar e fornecer uma listagem para os coordenadores poderem acionar os discentes, enfim, tanto com relação a alunos que estão próximos de concluir o curso, alunos que estão pendentes de TCC, enfim. Tem uma série de relatórios, né? Até para a questão das vagas ociosas, se o edital vem, a demanda da Prograde, né? Que os coordenadores têm que preencher aquela planilha informando vagas, a gente também tenta antecipar isso e subsidiar as coordenações, né? E aqui são alguns dos relatórios que a gente acaba encaminhando, né? Relatório sobre retenção e evasão discente, como eu falei, análises concluintes, enfim, tem uma série de relatórios e alguns outros que podem surgir que tenham relação, né? Essa lista ela não é finalista, né? Sempre pode surgir outros de forma semelhante. Uma outra atribuição é o apoio a processos de reconhecimento e renovação de cursos, né? Fornecimento de dados acadêmicos, coordenações de cursos para subsidiar os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento do curso de graduação junto ao órgão competente. Quando ocorre aquela demanda, né, que vem a avaliação, enfim, os tais também estão sempre atuando nessa configuração atual, respectivamente, aqueles tais que foi posto aqui nessa divisão. Claro que, eventualmente, em uma ausência ou a depender da dinâmica, a gente vai estar interagindo e nada impede também de um pai atender o outro, né? O importante é não deixar o curso desassistido. Continuando, voltar. Apoio ao ENAD, aí a gente presta também assessoramento às coordenações de curso nos processos relacionados ao ENAD, sempre que ocorre aquela demanda, quando é necessário, né? E cadastro de disciplina, aquelas listagens, enfim, os processos do ENAD a gente também tenta dar um apoio. Na elaboração de materiais orientativos, né? Proposição e desenvolvimento de materiais informativos, manuais e documentos de apoio relacionados às atividades desenvolvidas pelo setor, com vista à padronização de procedimentos e orientação da comunidade acadêmica. A gente tem sempre pensado, principalmente essa questão das normativas, a gente tem discutido para fornecer algum material de apoio a vocês. Geralmente tem curso que pede alguma orientação específica de algumas situações, a gente também consegue elaborar e fornecer. Para alguma situação específica, deve estar do grupo de discente, enfim. As formas de solicitação de serviço. As solicitações devem ser formalizadas por meio dos canais institucionais, oficiais, né? Aí é o sistema, né? CIPAC, ou via e-mail institucional, com todas as informações necessárias para análise. E a observação que demandas encaminhadas de forma completa poderão ter o seu atendimento suspenso para regularização. Hoje a gente ainda não tem um e-mail específico da DAA. Porque o que acontece? A DAA ela foi criada, mas desde o seu início do funcionamento ela ficou meio que com déficit de servidores. Aconteceu de bom tempo ficar, acho que são dois tais, um ou dois tais. E agora, como os tais retornaram, assim, a gente espera que o setor, de fato, fique mais encorpado. Então, assim, a gente atuava, até hoje ainda os coordenadores iam diretamente, né, ao TAI, por e-mail, enfim, por contato telefônico, mas a gente vai criar o e-mail do setor para facilitar essa comunicação. A gente só não conseguiu criar ainda porque o NTI que tem que fazer com o domínio @arapiraca. As responsabilidades, a gente estabeleceu algumas, né, da divisão de assuntos acadêmicos, prestar assessoramento técnico nas coordenações e a gestão universitária, garantir a dignidade e a consistência das informações acadêmicas, atuar em conformidade com a legislação educacional e normativas institucionais, contribuir para a qualidade e regularidade do processo educativo e algumas responsabilidades para as coordenações ou os setores que demandarem. Encaminhar a solicitação conforme os fluxos e prazos, fornecer informações completas, observar as orientações normativas acadêmicas vigentes. O horário de funcionamento ficou definido para segunda a sexta, de 7h30 às 20 horas, em regime de atendimento ininterrupto. Aí aqui, pegando um gancho do horário com relação ao que o professor Elias comentou.
E, assim, por atuar também no curso noturno, né? Eu sempre estou atuando, prestando mais assessoramento aos cursos do noturno, né? E, assim, eu compreendo bem essa realidade do noturno. A gente sabe que, infelizmente, ainda há muito que melhorar, né? No que se refere ao atendimento noturno. E eu acho que essa sugestão de horário, de ampliação do horário, acho que é válida, mas eu acredito que tem que ser, como ele acho que comentou, algo institucional, né? Um padrão vindo das direções e estabelecer que o funcionamento da universidade como um todo vai se dar até aquele horário e não ficar só um setor ou outro aberto naquele horário. Porque, assim, acredito que tem que ser tanto secretaria, GRCAs, direções, biblioteca, enfim. Todos os setores deveriam estabelecer um horário e seguir naquele horário. Porque muitas questões não dá para resolver num único setor. O aluno, o demandante pode até ter um atendimento ali inicial, saber alguma orientação, mas não vai ser, a situação não vai ser plenamente resolvida. Então, eu acho que isso seria interessante, houver essa discussão e a universidade, o campus como um todo, funcionar até determinado horário. E aí, seguir e se manter. As disposições finais, né, que o Sacado de Serviço tem por finalidade assegurar a transparência, padronização de procedimentos e fortalecimento da gestão acadêmica, podendo ser atualizadas sempre que houver alteração nas normas institucionais ou nas atribuições do setor. É como comentei, ela vai ser encaminhada por vocês por e-mail e vai estar disponível no site do campus também. E se porventura houver mudanças ou necessidade de algum ajuste, a gente pode ajustar. Um outro ponto, antes de perguntar se alguém tem algum questionamento, algo do tipo, como o professor Leonardo Luiz comentou agora sobre a questão do PP6. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nas atribuições não tinha relação de PP6, né? A gente não colocou. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Ver se vocês vão conseguir ver. Porque o que acontece? Quando a gente pensou o setor, voltando um pouquinho para a história dele, ele foi um setor que foi criado desmembrando as secretarias que existiam, né? E aí foi feita essa divisão. Vai ter o setor DA, ele é mais, digamos assim, analítico, e a secretaria para as questões administrativas e questões da rotina de secretaria que os cursos necessitam. E o apoio da DA, a princípio, era dar esse suporte mais ao curso nessas dinâmicas do dia a dia, né? De relatório, dos processos, dos procedimentos. E a gente sabe, tem ciência dessa questão dos PPCs, que é centralizado em Maceió. Então, lá eles têm fluxos definidos, têm servidores e os tais que lidam com questões específicas nisso, né? Eles têm algum barema, enfim, que eles têm que seguir legislações próprias para poder fazer um atendimento mais direcionado. E, assim, até hoje a gente não conseguiu ter essa aproximação de atuar nesse sentido. Agora, mais recentemente, com essa demanda de atualização, o professor Elton se inteirou de algumas questões e compartilhou com a gente e está pedindo nosso apoio nisso. E, assim, nas conversas que a gente teve sobre essas definições, ficou definido que essa parte específica do PPC seria com a G-Grade. Então, a G-Grade iria fazer essa comunicação, essa ponte e fazer essa análise, né? Questões mais pontuais de PPC, a gente acha que já acaba até fazendo, porque, por exemplo, com os cursos do noturno, sempre que eles estão discutindo ou estão debatendo isso em colegiado ou em DE, a gente acaba participando, né, tirando alguma dúvida, esclarecendo alguma questão. Mas, assim, eu acho importante, e acho que isso é uma demanda que tende a ser rotineira e importante, e até considerando a concentração de fluxo que está lá em Maceió, e naturalmente isso ser migrado aos poucos para cá. Mas, assim, é preciso ter essa aproximação antes, essa conversa de se inteirar de como é feito lá e institucionalizar isso, né? Porque a Prograde tem fluxos específicos próprios e procedimentos para lidar com isso, né? Porque é um tema sensível, né? O PPC não ter falhas, enfim, ele passa por várias instâncias acadêmicas e, e é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição.
Estão ouvindo? Tem algo a pontuar? Oi, Rodolfo, obrigado. Obrigado, Clédia, Vanessa, Maria. Bom, se não havendo questionamentos, a gente pode encerrar a gravação e a apresentação. Aí eu reforço a necessidade desse material, todo esse material ser compartilhado com as coordenações de curso, que em sentindo falta de algum serviço, por favor, comuniquem tanto aos setores quanto às direções, para que a gente possa sanar o problema. Professor Elton, só uma informação para os coordenadores ficarem cientes, ao contrário do pessoal da Secretaria de Cursos e do DA, que não dá assistência ao curso de Medicina e Enfermagem, eu, enquanto coordenação de estágio, também dou assistência a esses cursos, tá? Oi, Neto. Oi, Elton, esqueci de perguntar aí. Onde é que o setor do DA vai ficar agora? Eles saíram da primeira secretaria ali, não é? Isso. Eu acho que eles ficam naquela sala em frente às coordenações de Física, Matemática e Química, se não me engano. Tá, beleza. Isso é a antiga coordenação, aí, se eu não me engano, ficava EAD, a sala de apoio do NAC e o curso de Educação Física. Aí, aproveitando a deixa, né? A sala lá sala de EAD, acho que já foi esvaziada, e a do NAC também. E aí, como o professor Leonardo Luiz tinha comentado, né, que o curso pensa em permanecer naquele local. Aí, assim, aí eu não sei se Elton enxerga de alguma forma diferente, assim, para a finalidade do que vai funcionar o setor, seria interessante que ele não ficasse lá, entendeu? Para evitar esse fluxo, essa dinâmica, porque, como foi bem colocado por Elton, acho, algum dos colegas, né, a gente pensa em deixar um setor mais isolado para poder dar mais atenção a questões que precisam de uma concentração, de leitura, enfim, de emissão de parecer, que é como elaborar relatórios, né? E se a todo momento a gente conseguir ser tirado a atenção, né, de alguma forma, acaba a gente não consegue se fazer a contento, né, desempenhar a contento. Tanto essa questão de análise de PC, enfim. Mas, assim, como é um único curso, se já estava lá, e não for possível dar o deslocamento para outro local, sim. Aqui pode falar. Eu posso? Claro, Tati. Bom dia. Bom, eu vou falar assim, com relação a isso. O Leonardo já me conhece há muitos anos, que eu trabalho com educação física desde que eu cheguei no campus, né? Eu já passei por medicina, por enfermagem, administração, mas a educação física ali sempre, eu brigando para ficar na educação física pela proximidade que a gente tem por conta da capoeira, dos projetos que a gente tem junto, sempre dei aula no curso, sempre participei do colegiado, pela proximidade mesmo que nós temos com relação ao meu objeto de estudo, que é a capoeira. E aí, o que é que acontece? A educação física ficando lá. Nada contra, mas ao mesmo tempo, como eu falei para os meninos, e sempre, e acho que já falei para Elton também, que sempre rolou essa coisa dos outros cursos dizerem que eu privilegio a educação física. Eu estou a aproveitar esse momento, que eu nunca privilegiei nesse sentido, mas só com relação à capoeira. Se os outros cursos quiserem projeto de capoeira, eu estou aí. Entende? Porque eu estudo capoeira desde a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo com capoeira. Então, a educação física, a proximidade é por conta disso. Aí, em ficando na sala, educação física, o que eu me estou querendo dizer? Primeiro momento é a finalidade do setor, porque a gente está separando para evitar o fluxo. A gente não consegue, muitas vezes, trabalhar, porque é o fluxo de aluno entrando e saindo, a gente não consegue fazer essa parte mais analítica. Eu vou entrar agora com cursos que eu não sei nem para onde é que vai, agronomia, zootecnia, e eu vou ter que me apropriar disso, ou seja, vai ter momentos que eu vou ter que estudar, entender o PPC para poder contribuir. Então, o pessoal da educação física estando lá, como eu falei, nada contra, eu sou apaixonada pela educação física e estou o tempo todo com eles, inclusive colegiado, tudo.
Mas estando lá, vai ter esse movimento, com certeza, das pessoas estarem o tempo todo me procurando, até porque eu dou aula no curso, até porque agora mesmo, né, a partir da próxima quinta-feira, eu vou estar dando aula no curso, então vai ter aluno atrás de mim, trabalhando, né, com relação ao curso, e isso pode atrapalhar os colegas e a questão do setor. É a minha opinião por conta da minha relação com o curso de Educação Física. Mas aí, como diz a Clédia, né, vou brincar agora com a Clédia, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e se tiver, e o que tiver, eu estou aí para trabalhar. Obrigada. Fala, Léo. Olá. Bom, peço desculpas porque minha esposa também está numa reunião, pode ser que vocês ouçam algum ruído aqui no fundo. Veja bem, eu não me oponho que a educação física saia da onde está. Eu também só não via sentido a coordenação de educação física ficar dentro de uma secretaria-geral, porque da mesma maneira que vocês vão estar precisando de sossego para estar estudando os casos específicos que vão estar chegando, e eu acho que tem que ser assim mesmo, nós também da coordenação, né, do nosso lado também precisamos de uma certa tranquilidade para estar atendendo aos nossos estudantes, para estar estudando alguns casos que vocês sabem que são muitos, que a coordenação de curso também centraliza bastante função dentro da UFAL. Então, eu não me oponho de sair de lá, eu só não acho que é coerente a gente ficar dentro de uma secretaria-geral. Se nós formos para uma outra sala, dividir o espaço com outras coordenações de curso, que têm funções semelhantes, tranquilo, para mim tudo bem. Fazer a metade do processo pelo sistema e a metade... Perfeito, professor, eu concordo também. Aí a gente e se não for... Pronto. E se não for possível, né, a gente continuando lá, a gente sempre tem por hábito, quando o atendimento é feito pela coordenação, a gente colocar o estudante para dentro da sala específica da coordenação de curso e fazer o atendimento lá dentro. A gente não tem por hábito fazer os atendimentos ali do lado de fora. Nos últimos semestres, pode ter sido corriqueiro vocês passarem por lá e, de vez em quando, encontrar alguns professores por ali naquela antessala. Por quê? Porque as outras duas salas não estavam sendo frequentemente ocupadas, né? Então, acabou que criou-se esse comportamento do curso de Educação Física perceber que a gente estava ali na sala 5, né, sem ter um fluxo grande de pessoas nas outras duas salas que dividiam conosco o espaço, e os professores estavam já ali aproveitando para fazer uma orientação de TCC, enfim, usando aquele espaço para essas coisas. Mas uma vez as salas sendo efetivamente ocupadas e tendo um fluxo de trabalho semanal, de segunda a sexta, que precisa de silêncio, precisa de privacidade, a gente também consegue se moldar perfeitamente a essa situação, e não havendo outro espaço para nós irmos, a gente pode ficar ali, num primeiro momento, tentando se adequar a essa nova realidade. Se, de fato, a coordenação de educação física ali estiver atrapalhando o andamento dos outros setores, aí eu acho que a gente pode ver uma possibilidade da gente ocupar uma outra sala, que seja de também coordenações, para que o fluxo seja bom para todos, né? Pode ser uma sugestão. A minha fala, Léo, não é nem por vocês atrapalharem, é por mim, porque eu conheço, né? Meus amados da capoeira, ficam atrás de mim o tempo todo. Aí a minha fala é pensando nos colegas mesmo, e por mim, porque eu já conheço, né? E para que não haja dúvida nas outras coordenações que eu vou assessorar, está dentro do meu cargo essa questão dos projetos de extensão, de trabalhar. Então, se vocês tiverem algum interesse com relação à capoeira, a gente pode sentar e conversar. Porque às vezes a pessoa vai dizer, está dando aula de educação física, está privilegiando, está desviando de função. Não, está dentro do meu cargo. E às vezes, quando eu dou alguma disciplina, eu vou pelos meios legais, como professora voluntária, porque eu amo o curso e amo o que eu faço, que é a capoeira. Obrigada. Então, uma sugestão para isso, Tati, para evitar esse tipo de situação, pode ser nos horários que você estiver prestando, né, a função de voluntária e de professora do curso, de repente combinar com os estudantes lá no bloco das licenciaturas, na sala da educação física, que vai estar lá disponível também para a gente fazer esse tipo de trabalho. Né? Pode ser uma sugestão. Né? Exatamente. Valeu, Tato. Valeu, Léo. Mais alguém?
Então, pessoal, é isso. Agradeço a participação e a colaboração de vocês. Ô, Elton, rapidinho. O Oi. pessoal tá aí, porque assim, eu não conheço, né? Passei um tempão fora. Eu sei que da biologia eu vim naquele dia, né? Acho que é o Rafael, se eu não me engano. É da biologia. E zootecnia e Isso, sou agronomia. eu. Rafael é biologia, né? Inclusive, Rafael, eu lembro que o professor Hermenegildo uma vez me chamou para a gente fazer um projeto com ecologia, a disciplina dele, de berimbau, mas aí veio a pandemia, então a gente acabou não botando, para a gente plantar cabaça, né, que tem a ver capoeira, e fazer o projeto com a biologia, de repente, né, estou aí. Mas zootecnia, não sei quem é. A professora Adriana. Ah, tá por aí, né? Está aqui. Professora Adriana, não conheço. E agronomia, acho que é o avião, né? Professor Cícero Adriano. Ah, sim. Olha, avião. Intimidade é triste. Obrigada, professora Adriana. Então, depois a gente marca alguma coisa. Ô, Elton, então depois você trata comigo sobre essa questão, se a gente vai continuar lá ou se a gente vai para alguma outra sala que tenha... Rapidamente aqui, não sai de lá, não. Não tem outro lugar para ir. Aí, se surgir, a gente conversa. Tá bom. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Vou parar a gravação aqui. Bom final de semana a todo mundo. E a gente vai dando prosseguimento depois ao que ficou em aberto aqui ainda.